Trabalhar numa escola particular é como trabalhar numa fábrica, numa firma, sabe? O dia todo, certinho, trabalha, vai embora. Agora, trabalhar numa escola pública é como se você estivesse dentro de um ônibus lotado, um transporte coletivo desses cheinho, o povo saindo pela janela e você tentando sobreviver, tentando sobreviver ali dentro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Luciano e esse é o Escola Pública Podcast. Eu fui aluno de escola pública a minha vida inteira, então a única hora em que eu coloquei os pés dentro de uma escola particular foi como professor. Antes disso, não passava nem na calçada. E eu vou te dizer que foi muito estranho, muito estranho. Foi uma sensação um pouco ruim até, porque eu sabia que aquele não era o meu mundo, nem como aluno, nem como cidadão, nem como nada. Eu nem deveria estar ali, mas estava. Já na escola pública, quando eu entrei como professor pela primeira vez, foi relativamente tranquilo. Eu já sabia o que me esperava, né? Eu já sabia como que as coisas funcionavam, ou como que elas não funcionavam, na verdade. Já no particular, não. Eu tinha que lidar com um público, digamos assim, diferente, né? Com uma parcela da sociedade, digamos assim, privilegiada. Lá na escola pública, quando eu cheguei pela primeira vez, ainda na faculdade, me formando ainda para ser professor, eu fui só pedir uma informação. Eu queria saber como é que funcionava essa parte do estágio, quais documentos precisava levar, se eu já podia fazer esse estágio. A diretora olhou na minha cara e falou: matemática, terceira sala, à direita, segundo ano. Vai lá, a gente está sem ninguém. Por favor, vai lá. Eu fiquei apavorado. Como assim? Como assim? Eu vim aqui pedir informação e já vou dar aula? E foi assim que começou a minha carreira. Foi exatamente desse jeito. Já na escola particular, não. Eu tive que ser indicado por alguém, eu tive que enviar um currículo, depois eu tive que passar por uma entrevista, sentar de frente para o diretor e a diretora da escola. Geralmente os diretores são os donos das escolas. Eu tive que ser avaliado por eles. Eu tive, inclusive, que dar aula para eles. É um constrangimento, é uma coisa muito, assim, estranha. O professor em sala de aula ele tem trejeitos, ele tem maneira de lidar com os alunos e a aula ela vai se desenvolvendo naturalmente, conversando com um, conversando com o outro, aplicando o conteúdo. E não você dar uma aula para uma pessoa, para o dono da escola, para ver se você é bom. Foi assim. Na escola pública você aprende na raça que você não pode sorrir nunca para os alunos. Nunca sorria para os alunos nos primeiros dias. Esse é o conselho mais valioso que eu posso dar para um professor em começo de carreira. Jamais sorria. Nos primeiros dias, não. Segue esse conselho e você vai me agradecer. Ah, vai me agradecer. No particular, você precisa deixar muito claro para os alunos que você domina o conteúdo, que você sabe do que você está falando, que você entende daquilo. O nível dos alunos, geralmente, é maior. Dependendo das escolas, em geral, é maior do que na educação pública. E aí, é claro, eles conseguem sacar na hora se você está ali enrolando, só copiando lição na lousa, ou se você realmente entende daquilo que você faz. Na escola pública, os seus colegas professores são as pessoas que mais vão desestimular você. São as pessoas que mais vão te dizer o tempo inteiro: você é jovem, vai embora, ainda dá tempo de você conseguir uma outra profissão. Por que é que você está aqui? O que é que você está fazendo aqui? É engraçado porque a maioria dos professores que fazem isso, eles estão lá há 20 anos. Às vezes quase 30 anos já de profissão e não larga o osso, não sai. Mas quer que você saia, quer que você não fique lá. São eles que vão te dizer todo santo dia 1 milhão de problemas e de motivos e de razões para você não ficar ali dentro. Para você, se pica, se manda. Na escola particular, o dono da escola, geralmente o diretor, ele conhece cada centímetro da escola e ele tem um controle incrível e absoluto sobre tudo o que acontece dentro da escola. Ele transita muito bem entre lidar com o pessoal da cozinha, lidar com o pessoal da limpeza, a parte pedagógica com os professores, com os alunos, pais e mães de alunos. Eles entendem tudo. Eu não sei como é que consegue, mas é incrível. Onde eu trabalhei, tanto o diretor como a diretora da escola, eles acompanhavam tudo muito de perto. Eles tinham um controle muito rígido sobre todas as etapas de tudo que acontecia dentro da escola. Na escola pública, todos são iguais. Professores, coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores. Todo mundo é professor. Todo mundo tem graduação e licenciatura. Todo mundo tem o mesmo grau, nível de formação. Todo mundo é igual.
Ou seja, mesmo que a gente saiba e entenda que existe uma questão de hierarquia, de que uns estão acima dos outros, no final das contas isso não faz muita diferença não. Porque a gente sabe que boa parte dos diretores e coordenadores são grandíssimos babacas, uns otários. Não são todos que estão ali porque têm uma habilidade especial para dirigir uma escola ou para coordenar um grupo de professores, não. A maioria está ali porque é cargo de confiança, porque é uma indicação, e, para ser bem sincero, quase que todos estão só fugindo de sala de aula. Uma quantidade incrível de professores estão em cargos de direção e de coordenação, única e exclusivamente para fugir de aluno, porque odeia aluno, odeia dar aula, odeia, simplesmente odeia cumprir a sua função, que é ser professor. Então, se esconde nesses cargos e ficam lá durante anos, décadas. E só vai piorando, porque nenhum deles tem coragem de deixar o cargo e voltar para a sala de aula e encarar uma turma de 6º ano, sabe? Uma antiga 5ª série. Nunca, nunca. Daí você já vai vendo o nível dos profissionais que dirigem e coordenam as escolas públicas. Isso explica muita coisa. Na escola particular, a família é bastante presente. Na maioria dos casos, eu sei que varia de escola para escola, de bairro, cidade, regiões, mas na maioria das vezes a família é muito presente e participativa. Se eu preciso falar com a mãe de um aluno ou de uma aluna, no dia seguinte esse pai está lá. Às vezes no mesmo dia, já aconteceu. E as notas, você precisa explicar as notas. Por que ele tirou 7 ao invés de 8? Por que ela tirou 8 ao invés de 10? E por que meu filho tirou 10 com todo mundo e com você foi só 9,5? No particular, o professor é cobrado por todo mundo. Ele é cobrado da hora que ele coloca os pés dentro da escola até a hora que ele vai embora. É cobrado por pais, pelos diretores, pelos coordenadores, é cobrado por todo mundo, o tempo todo. No público você praticamente não conhece ninguém. Se você tiver alguma sorte, você consegue conversar com alguns pais, algumas famílias. Varia muito de escola para escola também, mas em geral é muito difícil você conhecer os pais e as mães de todos os alunos. Quase impossível. Às vezes você não conhece nem os alunos direito, de tanto que eles faltam. E você passa o ano lutando, batalhando muito para que eles consigam tirar pelo menos uns 5, para que eles passem de ano, porque se reprovar o estrago vai ser muito maior. As famílias em geral elas são bastante ausentes e eu entendo por quê. A gente mora numa região muito, muito afastada, por exemplo, do centro de São Paulo. A gente mora na região metropolitana da capital de São Paulo e esses pais eles precisam se locomover, eles passam 2, 3 horas dentro do ônibus para ir trabalhar e o mesmo tanto de horas para voltar. Então, sobra pouco tempo, sobra nada de tempo para participar de uma reunião de pais de tarde, 3 horas da tarde. Não faz o menor sentido. A gente entende, sim, que esse pai e essa mãe que poderia estar na escola mais presente, na verdade ela está cuidando dos filhos do bacana, da casa do bacana, do carro do bacana. Então não sobra tempo para cuidar dos filhos, então cuidamos nós, escola, estado. Eu acabei de fazer uma reunião de pais, inclusive, essa semana, e dos 42 alunos que eu tenho matriculado na sala que eu estava, 17 pais foram para a reunião. 17, menos da metade. E isso porque eu estou falando do 6º ano, tá? Antiga 5ª série, que ainda é uma turma em que os pais são bastante presentes. Conversando com outros colegas e perguntando e pesquisando, ensino médio, por exemplo, 2º e 3º ano do médio, vai 7 pais, 8 pais, no máximo. No particular, existe uma pressão, uma cobrança insistente, renitente quanto ao material didático. Os pais, quando matriculam os filhos nessas escolas, eles geralmente colocam lá por causa do sistema que eles trabalham. Sistema Anglo, sistema Etapa, sistema Waldorf, Marista, Dom Bosco, whatever. E aí é lógico, né? Além da matrícula, da mensalidade, os pais têm que pagar também esse material didático. E a gente é cobrado para que use todo dia, afinal de contas, foi pago e não foi barato. Mesmo nas escolas aqui de bairro, escolas pequenas, particulares, esse material é cobrado e ele é um preço assim que eu vou dizer, olha, tá de parabéns, viu? Tem uma galera ganhando muita grana com isso. Se você pular uma página, 2 páginas, se você não seguir rigorosamente cada coisa que tá ali, no dia seguinte tem bilhetinho no caderno de recados. Eles têm um caderninho de recados só para isso. Ou a diretora vem na tua sala conversar e olha, tem uns pais aí reclamando que você não tá usando material e tal. É isso, é cobrança, cobrança e cobrança. No público existe um currículo complexo, chato, denso e que ninguém entende coisa nenhuma. É verdade que o material melhorou bastante nos últimos 10 anos, por exemplo. As apostilas, os cadernos do aluno, como a gente chama aqui, livros, melhorou bastante, tá um pouco mais tragável. Mas ainda assim, aquela queixa que eu faço sempre, as matérias não conversam entre elas, né? As aulas elas são todas separadas em caixinhas, em prateleiras,
e não faz o menor sentido. Aquilo dentro da cabeça do aluno não faz o menor sentido, não conecta, não orna, sei lá. Mas aqui eu quero abrir um parênteses muito especial. A liberdade que eu, como professor dentro da escola pública, tenho, ela é fenomenal, ela é gigante. Essa coisa de sair da sala de aula para ir medir o estacionamento, para ir medir os corredores da escola, pátio, esconder questõezinhas de matemática debaixo das mesas, dos bancos, no refeitório para os alunos procurar, fazer gincana, levar os alunos para o supermercado do bairro. Não, isso jamais aconteceria numa escola particular, jamais, jamais. Se no particular você é cobrado e você é o tempo todo vigiado, no público você tem essa liberdade. Na escola particular eu trabalhei em regime de carteira assinada. Tinha FGTS, tinha férias remunerada, tudo certinho. Recebia tudo certinho, nunca tive nenhum problema. Na escola pública eu sou concursado, eu tenho estabilidade de carreira, precisa fazer muita merda para ser mandado embora. E não, eu nunca deixei de receber salário. Aqui no estado de São Paulo, meu salário nunca atrasou, nunca. Sempre recebi todas as minhas férias, sempre recebi o terço de férias, tudo certinho, 13º no final do ano, tudo perfeito. No particular, quem ganha dinheiro é o dono da escola. É o único, porque os salários em geral são menores do que no estado e na prefeitura. Eu sei que varia, tá legal? Mas escolas particulares pagam menos que a pública. Na escola pública, como eu disse, eu tenho estabilidade de carreira e essa liberdade maravilhosa de poder realmente inventar coisas, realmente ser professor e me dar ao luxo de pensar formas de aprender e formas de ensinar diferente. No dia a dia, depois de muitos anos, você percebe que isso não tem preço. Definitivamente, para sua carreira, para sua ação ali todo dia, isso não tem preço. Na escola particular, a coisa que eu mais gostava era a limpeza. Eram os móveis todos muito conservados, a organização impecável das coisas, tudo era muito organizado. No particular não tinha nenhuma parede pichada, nenhuma parede riscada, nada. E os banheiros, nossa, os banheiros realmente eram para seres humanos. Na escola pública o banheiro é um horror, é um horror. Varia de escola para escola, eu sei, mas em geral os banheiros são horrorosos. As paredes são pichadas por fora, por dentro, corredores, as cerâmicas são horríveis, quebradas, buracadas, vidros quebrados, faltando. Escolas que geralmente são um pouco mais organizadas nesse sentido e conseguem ter um cuidado, um carinho um pouco maior, quando você vai ver, quando você vai entender, isso tem a mão do diretor ou da diretora, tem o dedo ali daquele profissional que realmente se importa e leva a sério a sua função. Mas, em geral, escolas públicas são muito feias, são muito decrépitas. Uma das coisas que eu mais ouço de parentes e de amigos quando vão na minha escola é: nossa, quanta grade, quanta grade, tem câmera de segurança vigiando os alunos, a sala de aula tem porta de ferro, porta de aço. E o mais comum, é uma triste realidade, é que os equipamentos estejam todos destruídos ou não funcionem direito, lousas horrorosas, salas de informática que nunca funciona direito, que nunca tem internet, que falta um teclado, falta um mouse. E as quadras, né? As quadras de esporte são um horror, são um horror. A própria comunidade invade, destrói, depreda, picha tudo, fuma maconha, fica assediando as meninas durante a aula de educação física. É ruim, o negócio é pesado. Na escola particular, o uniforme é imprescindível. Os pais pagam mensalidade, pagam matrícula, pagam material didático e pagam caro também pelos uniformes. Nada na escola particular é de graça, nada. Nem abraço. E lá não tem esse papinho de eu não gostei dessa camisa, eu não gostei dessa cor, eu não quero vestir isso, eu não quero vestir aquilo. Não, você usa. E eles têm orgulho daquele uniforme, que os tornem mais elite do que já são. Eu tive contato com muita gente na escola particular que tinha 6 carros, 5 carros, que viajava todos os anos para a Europa, para os Estados Unidos, mas eu tive contato com alunos também bolsistas, com filhos de porteiros e empregadas domésticas que davam um duro danado para conseguir pagar a mensalidade dos filhos. É uma realidade bastante diversa. Falando de escolas particulares, de bairro, né, dessas pequenininhas, menorzinhas, é uma realidade bastante diversa. Mas ainda assim é uma elite que consegue pagar pelos estudos e consegue um diferencial. Na escola pública, o uniforme usa quem quer. É uma bagunça, é uma palhaçada. Eu sei de escolas que conseguem convencer todos os alunos a usar o uniforme, mas como eu falei, isso aí é a mão do diretor, um coordenador, tem alguém ali por trás fazendo aquilo acontecer. Mas, em geral, usa quem quer.
Usa se quiser e a maioria vai com camisa de time, com bonezinho, as meninas com shorts curtos, blusas decotadas, é isso. Vai do jeito que quer. No particular não tem merenda. Lá, se você quiser comer, você tem que levar. Ou comprar. Às vezes tem uma cantina ou outra lá dentro que você pode comprar o alimento. Nada de graça. Nada é de graça lá. No público existe a merenda, existem as refeições. E nos últimos 3 anos, curiosamente, desde quando eu comecei a gravar o podcast, tem melhorado bastante. Eu tenho visto melhoras significativas no tipo de alimentação, na quantidade, na qualidade. Aquelas tias merendeiras que trabalhavam nas escolas, elas não existem mais. O que a gente tem hoje aqui no estado de São Paulo são empresas terceirizadas, contratadas, tanto da limpeza como da cozinha. Então tem melhorado bastante essa questão da qualidade da oferta de alimento. Mas tem uma coisa na escola pública que eu não consigo entender, por exemplo, como comer arroz, feijão e carne às 9h30 da manhã, no recreio da manhã. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí no período da tarde, quando chega, 3 horas da tarde, os alunos do 6º ano às vezes vão tomar bolacha com achocolatado. Não faz sentido. Isso tem muito a ver com o que eu estou dizendo. As coisas vão acontecendo, ninguém se importa, ninguém para pensar, peraí, vamos inverter, vamos mudar um pouquinho? Não, tá assim, deixa, vai rolando. Ninguém liga. O ideal seria que o período da manhã tomasse achocolatado com bolacha, com pão, sei lá o quê, e antes de ir embora, ao meio-dia, antes de ir para casa, eles almoçassem, e fossem para casa almoçados. No período da tarde entrasse e pudesse almoçar. Mas não acontece isso não. Por quê? Não sei. Eu pergunto e ninguém me responde. Tem que ser complicado, né? Na escola pública tudo tem que ser complicado. É político decidindo a vida das pessoas, é burocrata dizendo quem come o quê, a hora que come, é tudo para piorar. Tudo para piorar. No particular, se você precisa de um material, você precisa comprar uma cartolina, folha de sulfite, qualquer coisa, 90% ou mais dos alunos vão trazer. Certeza. E no dia marcado para entregar alguma atividade, algum trabalho, todos vão entregar. Todos. Se não entregar, diretoria, coordenação, resolve, no dia seguinte está na sua mão, você consegue com que eles façam realmente, você consegue. E aqueles poucos que não entregam, eles pelo menos se importam em tentar te enganar e te ludibriar, te dar alguma desculpa. Pelo menos se importam. No público você tem o caderno e só. Eles perdem borracha, perdem lápis, perdem caneta, apontador, perdem tudo. Desaparece tudo. Os alunos recebem aqui no estado de São Paulo um kit com material escolar, um kit bom, com caneta Bic, com apontador, 3 cadernos, réguas, lápis, muitos lápis e borrachas, muitas canetas, mas isso tudo vai se perdendo porque é uma falta de organização, uma falta de cuidado, falta de família também. E entregar trabalho, lição de casa, não, eu desisti. Na reunião de pais passada, uma mãe me perguntou por que é que nós não passávamos lição de casa. E eu disse, minha senhora, a gente já desistiu. A gente sabe que o trabalho vai ser imenso, então tudo que a gente tem e precisa fazer, a gente faz dentro da sala. Nada para entregar depois, nada para fazer depois, porque é um sofrimento fazer com que todos eles entreguem e tragam. É difícil. O mais curioso entre escolas públicas e particulares é que os estudantes eles estão mais ou menos no mesmo nível. Eu sei que, de novo, varia de escola para escola, bairro, cidade, mas se você pegar uma escola do bairro particular e uma escola também pública do mesmo bairro, os alunos praticamente todos se conhecem, moram na mesma rua às vezes. E tanto numa como em outra, você tem os alunos que estudam e se dedicam bastante, com a família ajudando ou sem a família, eles se dedicam bastante. Nos 2 lugares você tem esse perfil de alunos. E também nos 2 lugares você tem aquele grupinho que não faz absolutamente nada, que não se importa, que está ali porque a mãe mandou, obrigou. Também tem os grupos que atrapalham bastante, que brigam, que são indisciplinados. Como eu disse, no particular você consegue resolver isso porque as salas são menores. Em via de regra, varia de novo repetindo isso, mas a gente tem mais ou menos aí uns 20 alunos na escola particular. E na escola pública o céu é o limite, enquanto o couber vai enfiando 39, 45. Para quê? Para que se importar com uma sala mais enxuta, né? Para quê? No particular, o nível dos bons alunos é realmente alto. É muito comum nas conversas você ficar sabendo que eles fizeram viagens, que eles conheceram muitos outros lugares, que eles leram livros, foram a cinema, teatro, tem uma vida cultural, sabe? Enquanto que no público, às vezes, é difícil você conseguir arrancar do aluno o que é que ele sonha para a vida dele, o que é que ele quer para o futuro dele.
Não que eles não sonhem, tanto em particular quanto em público, eles sonham muito. E nas duas escolas é bem visível o quanto que a família influencia quando ela é presente. No particular, com muita frequência, quando a gente conversa com um menino ou com uma menina, você percebe que tem a influência do pai ou da mãe na escolha da profissão, que os objetivos já estão mais ou menos alinhados com o que a família já faz. Então, alunos que têm pais médicos ou advogados geralmente querem seguir essa mesma carreira por influência da família. Mas tanto numa como noutra escola, os sonhos de ser jogador de futebol, de ser artista, youtuber, tiktoker, qualquer coisa é igual. Não muda. E sim, em ambas as escolas essa praga do celular, essa peste do celular existe e só serve para tocar funk, para jogar videogame e para fazer dancinha no TikTok o dia inteiro. O dia inteiro. Isso daí as duas são rigorosamente iguais. No final das contas, é na escola pública que o professor tem muito mais liberdade para trabalhar e para ser professor, para se descobrir como professor. Mas é na escola particular que os alunos acabam aprendendo mais. É na pública que o professor ganha mais. Só que no particular a gente tem muito mais equipamentos e ferramentas e isso facilita bastante a nossa vida. Sem falar da organização, da segurança, limpeza, iluminação, tudo é muito arrumadinho. No particular as regras são muito claras, tanto para o aluno quanto para o professor. Se de repente o dono da escola não for muito com a tua cara e achar que você não combina muito com a escola, ele te manda embora e tchau. Demissão. Simples assim. Na escola pública as regras são mais frouxas, tanto para os alunos como para os professores também. Infelizmente isso acontece muito. Eu vou gravar um vídeo sobre falta dos professores. Não é falta de professor que não tem, não. É falta dos professores que estão lá e não vão trabalhar. É uma coisa inacreditável, uma coisa absurda. É o caos, de todos os lados. Eu não vou bater o martelo aqui e dizer qual que é a melhor e qual que não é a melhor. A ideia era justamente fazer uma comparação pela experiência de quem já trabalhou nas duas escolas. Mas tem uma informação que é muito importante para você que não é da área da educação. Todos os professores, quando podem, colocam os filhos na escola particular. Todos. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Esse vídeo faz parte do nosso projeto do escolapublicapodcast.com.br. Se você ainda não escutou nosso podcast, dá um pulo lá no site ou escuta através do seu agregador de streaming de áudio, o que você quiser. Tem tema para tudo quanto é assunto. A gente fala de saúde mental, política, religião, a gente fala de arte, a gente fala de filmes que falam de escola, sobre professores, a gente fala de muita coisa bacana lá e de tudo o que o professor quer e pode falar. Muito obrigado e até a próxima.